Ei, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, eu quero falar primeiro, antes de mais nada, que eu fiz um canal lá no YouTube. Só que eu não sei mexer muito bem com isso, não, tô aprendendo. Então, assim, os primeiros vídeos não estão lá porque eu tinha deletado. Mas tem já alguns eu tô colocando aos poucos. Aí, se vocês preferirem ler pelo YouTube, depois eu vou postar o link lá, tá bom? Porque tem gente que prefere ver no YouTube. Eu acho que no YouTube dá pra ver na televisão e tal. Então aí é uma nova opção pra gente ler a Bíblia junto, tá bom? Eu tô engatinhando, mas eu tô aprendendo. Aos poucos a gente vai chegando lá, né? Então tá bom. Vamos orar, né? Não oramos antes de falar. É, a gente já tá no capítulo 17. Glória a Deus. Que bênção. Então vamos lá. Senhor, obrigado, Deus. Já estamos no capítulo 17. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, continue nos ajudando. Nós precisamos de Ti, Senhor. Leve embora todo o cansaço, todo o desânimo, Senhor. Tudo que for nos impedir de estar aqui nesse momento, lendo a Tua palavra, nos alimentando de Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, no Teu santo nome. Amém. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Capítulo 17 do livro de Mateus. Tô chique, né, gente? Fazendo até canal no YouTube. Ai, tudo pra glória de Deus, gente. Pra mim, assim, é um desafio, sabe? É um desafio estar aqui. Mas eu creio que não foi em vão que o Senhor colocou isso no meu coração. Amém? Que mais pessoas possam estar lendo a Bíblia junto com a gente, ou até pessoas que não têm condições de ler. Quem sabe pode me ouvir, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem ler por causa de problema de visão, ou por outros problemas e podem ouvir, né? Ver o vídeo, né? Então tá, vamos lá. Capítulo, Deus sabe. Às vezes eu penso que é por um motivo e Deus tem outros caminhos, os caminhos dele é mais alto e melhores que o meu. Eu não sei, às vezes eu pensei que era para ter um momento com a minha família, de repente Deus colocou isso no coração de eu colocar isso no Facebook para outras pessoas estarem lendo junto com a gente. Então, às vezes a gente pensa assim, ó, e Deus pensa assim, grandão. Eu não sei qual o motivo, qual o propósito, mas a minha oração é para que atinja muitas pessoas, porque a gente precisa da palavra. A gente precisa desse manual. Amém? Então vamos lá. Capítulo 17 do livro de Mateus, versículo 1. A transfiguração, o título, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia:
Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos? Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Glória a Deus. Acabamos o capítulo 17. E eu quero fazer um breve comentário aqui sobre a questão da fé. Que os discípulos não conseguiram repreender o demônio, né? E Jesus fala aqui, ó, no versículo 17, respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa,
porque eles não conseguiram tirar o demônio, não, né, não puderam curá-lo, expulsar o demônio do homem, do filho do homem, né? Aí Jesus fala, né, geração incrédula e perversa. Por quê? Incrédula, porque eles não creram que eles podiam expulsar aqueles demônios daquela criança, né? E aí Jesus fala mais aqui, ó, no outro versículo. Ele respondeu, porque aí Pedro pergunta, né? Não, os discípulos, não fala que é Pedro, não. Os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? Aí Jesus responde: porque a fé de vocês é pequena. Porque a fé de vocês é pequena. E que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a nossa fé pode ser até do tamanho de um grão de mostarda, ela nem precisa ser uma grande fé. Mas a nossa fé é tão pequena que às vezes a gente pode fazer, mas a gente não crê que a gente pode fazer no nome de Jesus. Não é fazer na nossa força. A gente pode fazer no nome de Jesus, mas a gente não crê o suficiente e às vezes a gente deixa pessoas sofrendo à nossa volta porque a nossa fé é pequena, que a gente não crê que a gente pode fazer no nome de Jesus, que Ele nos deu poder para isso. Então, assim, a gente está aprendendo muito sobre fé, muito sobre fé. A gente precisa ter fé, a gente precisa crer. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, ó, é a questão de pagar o imposto. Jesus, ele veio à terra como homem. Então, assim, tudo ele fazia. Todas as obrigações que as pessoas normais, né, que ele é Deus, mas ele estava aqui como homem. Então, ele tinha que pagar os impostos. E aí ele ainda fala aqui, ó, se fosse olhar nos olhos tal, não. Mas aí ele fala aqui, ó. Cadê o versículo? Respondeu Pedro. Jesus, então os filhos estão dentro. Aqui, ó. Aí Jesus fala no versículo 27, né? No 26 ele fala: então os filhos estão isentos. Aí no 27 ele fala: mas para não escandalizá-los, vá ao mar, né? Pega lá a dracma e tal, paga o imposto. Então, assim, a gente tem que vigiar, porque as nossas atitudes, as pessoas estão de olho nas nossas atitudes. E às vezes uma pessoa nunca vai pegar esse livro para ler. Às vezes essa pessoa vai ler a nossa vida. Eu já ouvi isso na igreja também. Talvez a única Bíblia que alguém vai ler vai ser a sua vida. Então você não pode escandalizar. Você tem que andar de acordo com o que é correto. Você não pode, a gente não pode, eu e você, ser pedra de tropeço para ninguém. Amém? Então, assim, vamos meditar hoje, no dia de hoje, sobre a fé, que a gente tem que crer, né? Se a gente crer, a gente fará no nome de Jesus. E na questão de não afastar as pessoas de Jesus com a nossa conduta. Se a gente tem que pagar o imposto, a gente tem que pagar o imposto. A gente não tem que dar o jeitinho brasileiro, não. Furar a fila, né? Ganhar vantagem nas coisas, não. A gente tem que honrar o nome de Cristo. Se a gente é cristão, a gente tem que honrar esse nome, esse título de cristão que está sobre nós. Amém? Então aí fiquem com Deus, meditem aí, tá? Talvez vocês outro versículo, outro momento aqui da leitura chamou a atenção, mas falou mais ao seu coração. Então medita sobre ele durante o dia. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijão. Passa o dia aí coladinhos no Rei.
Amém?